Meus irmãos, que alegria poder estar aqui mais uma vez. Esta oportunidade tem passado no meu coração. Meu primeiro encontro com os irmãos mais diretamente, eu acredito que tenha sido no ano de 2012. Nós tivemos uma reunião na época. O professor Ivan, se eu não me engano, era o presidente, estava à frente dos trabalhos e vários irmãos. E foi tão bom, ainda foi uma reunião online. E eu saí daquela reunião desejoso de vir aqui estar com os irmãos. E aí, em 2014, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro congresso Multiplique Juntos. Isso já tem tempo, pastor Israel. É? E a gente estava lá em Douradas, na igreja do pastor Armindo. Na igreja do pastor Armindo. E foi um tempo muito abençoador ali. E pastor Gilson, querido demais, colocou a gente debaixo do braço, com esse negócio desse movimento Multiplique, e rodando esse Brasil, e depois, então, mais e mais, a gente cresceu nessa oportunidade de caminharmos juntos. Então, em nome da junta, irmãos, eu quero agradecer aos batistas sul-mato-grossenses, pastor Jonas, toda a liderança, pastor Oséias, né? Esse tempo, pastor Paulo, e agora pastor Paulo tem sido um instrumento de bênçãos na nossa vida. Tem aí um desafio um pouquinho diferente, porque a gente tem conversado muito sobre isso. Eu servi já também numa convenção estadual, então a dinâmica de uma convenção estadual é uma, e depois a dinâmica de missões nacionais é um pouquinho diferente, porque são todos os estados e 33 convenções, e a gente realmente não para. E o volume de viagens. Então eu quero agradecer em nome da Samara também as nossas irmãs pelo convite feito a elas, esposas de pastores, a mulheres batistas por nos receber, e como família missionária nós somos muito gratos a Deus por esse tempo aqui com os irmãos. Quero só fazer um convite precioso aos irmãos. Esse ano nós estamos e vamos repetir no mês de outubro, nos dias 10, 11 e 12, a ação que nós fizemos ano passado. Ano passado nós fizemos especificamente no dia 12, o Dia Batista de Testemunho Pessoal. E ano passado nós conseguimos abordar, irmãos, em um dia, 1 milhão de pessoas. Nós imprimimos 1 milhão, eu não sei como é que os irmãos chamam aqui, se é leque, se é ventarola, cada lugar no Brasil chama de um jeito, né? Esse instrumento aqui, que é muito útil, principalmente em terras mais quentes, né? Então, assim, a gente entrega para as pessoas, mas mais do que entregar para elas, aqui tem o plano de salvação que a gente aborda. Isso mesmo, pastor. E ano passado nós imprimimos 1 milhão desses. Esse ano, irmãos, nós vamos imprimir 2 milhões desses. E nós queremos convocar os irmãos, só que esse ano nós queremos fazer mais de um dia. Nós queremos fazer sábado 10, domingo 11 e segunda 12 de outubro. E aí a gente está resgatando aquela nossa cultura abençoadora do mutirão missionário. Ontem alguém estava falando, o pastor estava falando sobre Nebes aqui. A gente que é mais antigo, dirigimos Nebes, e Nebes é uma bênção, núcleos de estudos bíblicos. Nós somos da geração do mutirão missionário. Então a gente quer resgatar que cada igreja batista possa, pelo menos uma vez por ano, fazer um mutirão missionário na sua comunidade. E esse ano vai ser 10, 11 e 12 de outubro. E através da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, os irmãos vão poder ter acesso gratuitamente a esse material. Porque isso não é Missões Nacionais que está fazendo, irmãos. É a união de Missões Nacionais, das convenções estaduais. Nós já temos a confirmação das 33 convenções participando. E o nosso sonho esse ano é que 10, 11 e 12... nós tenhamos pelo menos 7.500 igrejas batistas nas ruas. Imagina, irmãos, 200 mil batistas aí de camisa amarela, 3 dias nas ruas anunciando que Jesus transforma. Ano passado nós tivemos 11 mil decisões por Jesus em um dia. Então imagina quantas pessoas não poderão ser alcançadas. Igrejas que já tinham anos que não saíam para fazer uma evangelização de rua fizeram. E a gente
faz a evangelização e a gente ainda apresenta o aplicativo da Touch Peace, que é esse aplicativo de atendimento emocional, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fora a colheita que a gente tem depois, que muita gente leva para casa, irmãos, casos assim, de meses depois, a pessoa lembrar e ela acessa e a gente alcança ela. Então eu queria convidar você para participar desta ação lá na sua igreja, 10, 11 e 12 de outubro. E agradecer os irmãos que fizeram o mês da família, foi uma benção, nossos 31 dias de oração pela família, e agora a gente entra em missões estaduais nessa jornada com tantas coisas abençoadoras. E não poderia deixar de convidar os irmãos para nós estarmos a partir na segunda semana lá em Caldas Novas. Aliás, a partir do dia 3, na primeira semana, nós vamos ter o nosso Multiplique lá na Terra das Águas Quentes, né? E vai ser uma grande bênção. Esse ano nós vamos ter uma ação específica com os jovens também. Ao mesmo tempo que o Multiplique vai acontecer, nós estamos preparando o Multiplique para 1.000 jovens e adolescentes. Então eu queria desafiar os irmãos a estarem lá conosco. Vários já estiveram no Multiplique. Caldas Novas é uma cidade muito agradável. Então a gente vai ter uma programação em que 12h30 ali a gente está terminando e só volta às 7h30 da noite. Isso significa que você vai para um congresso, vai ser abençoado e ainda vai dar uma descansada com a sua família. Então, pensa aí, dias 3, 4, 5, terminando na sexta, dia 6, pastor William Salgado que está nos coordenando em todo esse movimento, e eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse estar lá em Caldas Novas. Oi? Aliás, novembro, minha irmã, perdão. No mês de novembro, nós vamos estar todos juntos lá, com a graça de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, nós vamos voltar nessa manhã para a gente terminar esta série que nós temos juntos meditados em João capítulo 17, de maneira tão especial, temos sido impactados, né? A missão que nos une, esse trabalho tão lindo de missões estaduais, nos une para irmos e fazer aquilo que o Senhor quer. E novamente, eu gostaria de ler os versos 21, 22 e 23, que é onde nós queremos nessa manhã meditarmos e agradecermos ao Senhor por esse tempo, nessa nossa última reflexão. Diz assim a palavra de Deus: a minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vou repetir essa expressão. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Repete comigo só essa expressão. Para que o mundo creia que tu me enviastes. O 22 diz: eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou nele e tu estás em mim, e que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba. Nós repetimos, para que o mundo creia. Agora eu queria que você repetisse comigo, para que todo mundo saiba. Vamos juntos? Para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. A missão da igreja, meus irmãos, e essa é a minha matéria de paixão, de estudo, de ênfase na minha continuidade de estudos teológicos. Quanto mais eu estudo a missão, mais o meu coração fica aquecido. E uma coisa que me chama muita atenção é que a missão na igreja, ou a missão da igreja, não termina na unidade e nem na ação. Isso é interessante demais. Quando a gente começa a entender, a gente precisa compreender que o propósito final do Senhor nosso Deus é que o mundo conheça Cristo e creia nele. É muito mais do que apenas ir. É muito mais do que entendermos que Deus, que é um Deus em missão, porque antes de ser missão da igreja, é missão de Deus.
Deus não criou uma missão para a sua igreja, pelo contrário, Deus criou uma igreja para a sua missão. Porque o nosso Deus é um Deus em missão. Missão em resgatar o homem afastado dele por causa do pecado. E esse Deus, que é um Deus em missão, agora criou a sua igreja para que ela cumpra os seus propósitos. Na nossa primeira mensagem, nós falamos sobre o valor da unidade. E a unidade não é um detalhe da vida cristã, ela é parte da estratégia de Deus para alcançar o mundo. E nós vimos o Senhor nos ensinando isso. Ontem nós vimos um retrato dessa missão. Quando essa missão acontece, quando nós estamos unidos em missão, o que acontece? E aí a gente viu ontem que a igreja de Jesus, ela não pode existir para si mesma. Ela foi enviada ao mundo para pegar paralíticos e levar até a Cristo. Mas levar até a Cristo tinha um objetivo, uma cura completa. Porque a maior cura daquele paralítico não foi ele voltar andando para casa com a maca. A maior cura daquele homem foi ter os seus pecados perdoados. Porque ele poderia ter sido curado, voltado para casa andando e passar a eternidade longe de Deus. O que teria acontecido? Para nós, muito pouco. Porque a nossa razão de existir não é essa. Eu gosto muito quando eu estou lá na Amazônia, a irmã Germana e o pastor André, que dirigem toda a obra lá na Amazônia. E na Amazônia nós temos muitas ações, irmãos. Os irmãos têm muitas ações. Hoje nós estamos em mais de 170 comunidades ribeirinhas plantando igrejas. E o barco missionário sai rodando estas ações. No último ano nós atendemos 60 mil crianças só com o projeto de escovação. Só com um novo sorriso na Amazônia. Irmãos, isso é lindo demais. Quando você vê uma criança que muitas vezes andava... Nós temos casos lá, o Simon, por exemplo, ele andava com um vidrinho de dipirona no bolso. Quem é aqui mais do interior, que não tinha acesso ao cuidado, lembra que quando você estava com o dente muito doendo, você pegava a dipirona e ia lá dentro e fazia o quê? Assim, ó, pá! Irmão, conta aqui, quem já fez isso? Levanta a mão aí. Tem, olha só, é mais gente, não é só eu não, tinha mais gente aqui. Igual o Simon, a gente chegava e ó, pá, não tinha acesso. Mas um dia o barco missionário encostou na comunidade do Simon e nunca mais aquele garotinho precisou botar dipirona no dente. Irmãos, isso é lindo, só que tem uma coisa. Se a nossa ação como batista na Amazônia é só para evitar botar dipirona no dente, tem gente que faz isso melhor do que nós, com todo respeito. Nossa ação lá não é resolver apenas a cárie. E aí a gente até desenvolveu um plano de salvação para a cadeira do dentista, mostrando que a maior cárie não é a do dente, é a do coração. E aí a gente tem uma firme convicção lá na Amazônia, nós pregamos o evangelho e atendemos pessoas. Isso para nós é muito importante, a gente ter essa definição muito clara, porque quando a gente chega agora no propósito final da oração de Jesus, Jesus vai nos dar uma aula, o destino para onde tudo aponta, o alvo que move o coração de Deus, o resultado que Jesus espera de nós. Ao lermos João 17, vai ficar muito claro, em especial nos versos 21, 22 e 23, que isso vai aparecer de maneira contínua. Ele repete por várias vezes, para que o mundo creia, para que o mundo conheça. E isso não acontece por um acaso. Nós precisamos ter isso muito claro. E quando Jesus repete algo várias vezes num texto, ele está nos revelando aquilo que importa no seu coração. E aqui nós encontramos uma verdade extraordinária. O foco principal da oração sacerdotal não era a igreja, o foco era o mundo. O foco não era apenas orar por nós. O foco, o ponto final, são aqueles que ainda não conhecem a Jesus. É por isso que ele vai dizer, olha, que eles experimentem a unidade perfeita para... Parece um detalhe, mas é muito mais do que um detalhe, é o objetivo, é a razão de ser. Ele está dizendo, para que o mundo creia. O final, o foco é as pessoas que não o conhecem como Senhor. O foco final são os perdidos. Jesus olha para os discípulos
Jesus ora pelos discípulos, Jesus ama os discípulos, Jesus ora por nós, Jesus olha para nós, Jesus nos ama. Mas o seu olho, o seu olhar está muito além deles. O seu olhar está no mundo perdido. Por isso que por diversas vezes a expressão vai vir o quê? Para que o mundo creia. Vamos repetir juntos? Para que o mundo creia. Para que o mundo o conheça. A igreja é importante, sem dúvida alguma. A comunhão é importante. A edificação é importante. Mas nada disso é o destino final. A Bíblia é um livro que nos apresenta uma grande história. E essa grande história ela está na sua metanarrativa, dividida em 4 grandes capítulos. Se a gente pudesse resumir a história bíblica em 4 grandes fases, nós resumiríamos ela na criação, é a primeira grande fase, um Deus criador. A segunda grande história da Bíblia, o segundo grande capítulo, a queda. O homem criado por Deus se afasta do seu Criador e ele então, fruto disso, ele vive a consequência do pecado. Terceira grande capítulo da nossa história, a redenção em Cristo, porque nós vamos ver essa história toda apontando para Cristo, desde o Antigo Testamento, desde o proto-evangelho em Gênesis capítulo 3, mostrando Cristo lá, aquele que haveria de vir para redimir a humanidade. A terceira grande cena das Escrituras, qual é? Cristo nos redimindo do pecado, porque nós mesmos não temos condições de ser salvos. Por isso que a salvação é pela graça. E ela nos alcançou. E aí a Bíblia termina dizendo que esse que nos salvou, voltou para o Pai, está preparando uma morada. E essa consumação será o quê? Quando Ele volta para nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele. Qual é a razão de tudo isso? Para que todo mundo creia, para que todo mundo saiba. Então nessa manhã, quando a gente olha para esses versículos, e de maneira especial para essas 2 expressões, para que o mundo saiba que tu me enviastes, que é a razão de ser dessa convenção, é a razão de ser da igreja, é a minha e a sua razão de ser, de vida como discípulos, eu queria com os irmãos pensar em 3 verdades desse texto. E essas 3 verdades têm mexido muito comigo. No verso 21 nós usamos e vimos esta expressão, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos repetir mais uma vez? Para que o mundo creia que tu me enviastes. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, de maneira especial, é que o coração de Deus sempre esteve voltado para o mundo perdido. E essa é a primeira verdade. Isso é maravilhoso. Olha, irmãos, ao longo da história bíblica nós vamos ver um padrão. Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Deus está em busca de pessoas. Quando Adão cai, quando Adão erra, quando Adão, que tinha costume de estar com o Senhor na viração do dia, ele então vê o seu pecado e ele se afasta. Não é Adão que procura o Senhor, é Deus que procura Adão. É Deus que vem em direção a Adão. Quando as nações se afastaram ao longo da história, Deus chamou Abraão. Quando Israel se desviou, Deus enviou os profetas. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho para nos resgatar. Irmãos, a Bíblia não é uma história de homens procurando a Deus. A Bíblia é a história de Deus procurando o homem. A história desse Deus amoroso que vem nos buscar, nos salvar, que deu a sua vida por nós. É por isso que Paulo, ao escrever a síntese do Evangelho na carta de Romanos, ele vai falar do nosso afastamento de Deus, o que a lei faz conosco. Mas quando ele chega no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer o quê? O que é que diz lá em Romanos 5, 8? Quem lembra? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós homens bons, não é isso que está lá? Não, sendo nós homens pecadores. Oh, aleluia! A maior verdade de todos os tempos, irmãos. E aí é interessante
que Jesus vai deixar isso claro para nós. O coração de Deus sempre esteve voltado para o mundo perdido. O alvo é o mundo. E aí o termo mundo no Evangelho de João, ele vai descrever essa humanidade afastada de Deus, uma humanidade perdida, que na sua grande maioria se mantém rebelde. Mas é interessante, o homem se mantém rebelde e Jesus, Deus, continua o amando. Mesmo que o mundo tenha rejeitado a Cristo, Ele continua nos amando. Mesmo que o mundo tenha o crucificado, Ele continua nos amando. E Jesus não só nos ama, Ele ora por nós. Ele ama quem não o ama. Ele deu a sua vida para quem foge dele. Ele oferece salvação para quem não quer ser amado por Ele. Isso é extraordinário. Agora, Ele fazendo tudo isso, por que que às vezes o nosso coração está tão distante disso? E eu digo que a gente ganha presentes na vida, né? E um dos grandes presentes que eu ganhei na minha vida foi começar a ler os livros do pastor Sammy Tippit com 14 anos de idade. Eu tenho um carinho pelo pastor Sammy de maneira muito especial. O primeiro livro que eu li dele foi o Fator Oração, numa escola de oração que tinha na nossa igreja. Nosso pastor pegava os jovens adolescentes, botava todo mundo na escola de oração para orar, buscar a Deus. Meu pastor é um pastor oriental, veio do Japão para cá, aqui se converteu, então a disciplina da oração para ele já era comum. E aí ele foi nos ensinar a oração. Nós tínhamos uma escola de oração. Ele começou a nos ensinar a orar, a gastar tempo com Deus. E aí ele começou a botar leituras que a gente pudesse ser despertado para isso. E eu comecei a ler o pastor Sammy, e um dia trabalhei na primeira cruzada dele, ainda como quase ali adolescentes, e eu ganhei uma oportunidade. Ele veio ao Brasil e separaram alguns evangelistas para ficar uma semana com ele. E éramos 8 evangelistas. Que presente eu ganhei ficar aquela semana com ele. E ele começou a contar suas histórias, desde o tempo que ele estava na Romênia, foi expulso. Quem conhece a história do pastor Sammy já ouviu. Ele é um avivalista, um grande evangelista, que Deus tem usado em mais de 70 países, continua ativo, pregando, tem feito um ministério extraordinário através de redes sociais. Hoje ele não sai de casa. Outro dia ele pregou para mais de 1 milhão de pessoas sentadas dentro do escritório. Tem levado milhares de pessoas. Mas uma coisa que o pastor Sammy falou naquela semana que mexeu muito no meu coração. Qual é a razão de muitos de nós, mesmo estarmos na igreja, não termos essa compreensão? Que o principal, a razão, tudo isso que nos ensina que o coração de Deus está voltado para o mundo perdido. E ele disse, por que que o nosso coração não arde pelo mundo perdido? Porque muitas vezes o nosso coração não se encontra com o coração de Deus. E aí ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele definiu oração como o encontro de 2 corações. Porque oração não é um programa, oração é relacionamento. E ele ensinou que quando nós nos relacionamos com Deus, o nosso coração se encontra com o coração de Deus. O momento em que nós nos derramamos diante da presença do Senhor, o nosso coração se encontra com o coração do Altíssimo, do nosso Criador, do nosso Senhor. E quando nós nos encontramos, o nosso coração se encontra com o coração de Deus. O que está no coração de Deus vem para o nosso coração. E o que está no coração de Deus? O mundo perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não creia tenha a vida eterna. Quando o nosso coração se encontra com o coração de Deus, o que está no coração de Deus vem para o nosso coração. E aí, meus irmãos, eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Muitas vezes o nosso coração é frio em relação à missão. O nosso coração é frio em relação aos perdidos, porque o nosso coração está frio em relação à nossa vida com Deus. Nossas orações já viraram rezas. E o texto está nos ensinando que a razão principal, Deus sempre esteve voltado para o mundo perdido, meus irmãos. E às vezes nós nos acostumamos com a igreja, nós nos acostumamos com os cultos, nós acostumamos com a nossa rotina ministerial. E sem perceber, nós deixamos de olhar para o mundo. Mas Jesus continua olhando para a pessoa que perece. Irmãos, a família sem esperança.
A jovem sem direção. Irmão, se tu andou aqui, ó. Se tu passou aqui essa semana perto da rodoviária, você viu. Ontem eu conversava com o João. Irmãos, mais do que nunca, esta cidade está repleta de pessoas nas ruas e às vezes a gente não está olhando. E onde a gente passa é assim. Lá agora em Porto Alegre nós descobrimos que Porto Alegre, irmãos, tem 20% a mais pessoas nas ruas do que qualquer lugar no Brasil. Nós estamos lutando para abrir uma Cristolândia lá em parceria com a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, lutando para abrir uma Cristolândia junto com a Convenção Batista Pioneira, e quem sabe, Deus não vai mover os batistas sul-mato-grossenses para entrar nessas ruas e arrancar aquelas pessoas que estão ali, que nós podemos de alguma forma passar, achar que aquilo não tem nada a ver conosco, mas aquelas pessoas são alvos da graça de Deus. Por quê? Porque o coração de Deus está voltado para quem? Para o mundo perdido. A gente pode até achar gostoso aqui a nossa reunião. E às vezes quando a gente fala de unidade, a gente pensa na unidade só para a gente desfrutar dela. Para a gente ter paz na igreja, a unidade entre os irmãos, a unidade entre a igreja. Mas Jesus está dizendo que essa unidade tem uma razão de ser. Para que o mundo creia, para que o mundo saiba quem é Jesus. Essa é a primeira lição. O coração de Deus sempre esteve voltado para o mundo perdido. Segunda, Ele escolheu a igreja para ser o seu instrumento. Isso é interessante. Para que o mundo creia. Nós encontramos aqui algo extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Jesus poderia ter escolhido qualquer outro método. Ele poderia ter pegado os anjos. Eu fico imaginando Miguel e Gabriel andando na rua, aqueles arcanjos assim. Pense os bichão grandes, quase assim andando assim, como nos é apresentado os anjos, às vezes pelas ilustrações. Eu imagino que só dele chegar, o camarada já ia ficar perturbado. Você já pensou nessa cena? Como às vezes o mundo nos desenha os anjos, mas ele não escolheu os anjos. Ele chamou a igreja. Ele chamou a mim e a você. É interessante, ele poderia, meus irmãos, ter escrito uma mensagem nas nuvens. Poderia. Ele poderia ter realizado milagres contínuos diante de todas as nações todo o tempo, mas ele escolheu a igreja. A estratégia de Deus alcançar o mundo é um povo transformado pelo evangelho. A igreja, ela não apenas se beneficia da graça, ela é mensageira da graça. Ela é a mensageira e nós somos os destinatários dessa missão, mas nós também somos participantes dessa missão. E aí Jesus vai ser claro, e é interessante, Jesus não diz assim, para que o mundo veja milagres, para que o mundo admire as nossas estruturas, para que o mundo reconheça o tamanho da igreja. Não, ele aponta o testemunho da igreja, do povo de Deus, para que o mundo creia em Jesus. Essa é a nossa razão de ser, irmãos. Sabe qual é a razão de ser da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, irmãos? Não é manter uma estrutura bonita nesse prédio aqui não, irmãos, que é maravilhoso. Não é manter as estruturas que nós temos, irmãos. A razão de ser dos batistas brasileiros, dos batistas sul-mato-grossenses, é que o povo do Mato Grosso do Sul reconheça e conheça a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Porque se isso não estiver acontecendo, irmãos, nós estamos fazendo tudo, menos o que nós deveríamos fazer. E o maior perigo, irmãos, de uma convenção, o maior perigo de uma igreja, o maior perigo do nosso ministério que o Senhor nos confiou, é a gente estar fazendo tanta coisa, e coisa preciosa, e coisa bonita, e coisa maravilhosa, que aos nossos olhos nos dão alegria, e a gente termina, quantas vezes a gente termina estruturas, a gente termina coisas preciosas que são bonitas, e a gente vai lá, tira foto, faz a reportagem no Instagram, é uma bênção, só que aquilo não levou ninguém a Jesus. Gastamos um dinheirão gigante, e graças a Deus por isso foi uma bênção, mas uma bênção para nós mesmos. Aí todo mundo ficou chocado outro dia com a menina do Marajó, que cantou uma música falando sobre isso, que os nossos cultos são para nós mesmos, que as nossas festas são para nós mesmos, que as nossas ações são para nós mesmos. E aí a gente ficou chateado com ela. Por quê? Porque no fundo ela só falou uma grande verdade.
Com todo respeito, minhas irmãs, mulheres batistas, mas se as nossas reuniões forem apenas para as nossas irmãs da igreja, nós nos perdemos. Se Mensageiras do Rei, olha o nome dessa organização, se Mensageiras do Rei, a ação principal for cuidar só das meninas da igreja, nós nos perdemos. Se Embaixadores do Rei não ir para a rua e a gente ensinar esses meninos a compartilhar Jesus, nós fizemos qualquer coisa, menos o que Jesus nos mandou fazer. Como nós temos uma organização que se chama Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, que não leva ninguém a Jesus. Mas é uma benção, nossos meninos brincam, é uma benção, estão num ambiente seguro, isso tudo é maravilhoso. Mas se isso não apontar para a missão, nós não entendemos o que nós estamos vendo aqui durante esses dias. Nós não entendemos o que é a razão de existir das nossas organizações, nós não entendemos o para quê nós existimos, porque a nossa razão de existir como igreja, como convenção, como associação, e às vezes, irmãos, tem hora que eu ouço uns planejamentos, que eu falo assim, meu Deus, o que nós estamos planejando? Nosso planejamento do ano é a gente terminar o ano e comprar um veículo novo para a associação. Irmãos, é uma bênção isso. Toda associação precisa, às vezes, também de um terreno, de um veículo. Mas, às vezes, se o nosso planejamento principal for terminar o ano com um veículo novo, nós nos perdemos da nossa razão de existir. Se a nossa missão como igreja, ao terminar um determinado ciclo de tempo, é apenas desenvolver uma estrutura para nós mesmos, nós nos perdemos. Não estou aqui dizendo que a gente não precisa de estrutura, pelo contrário, precisamos das melhores possíveis, mas com um objetivo claro, para que o mundo creia. É por isso que a gente canta desde pequeno, para que o mundo creia, e de pregai a Cristo. Não é isso que a gente canta? Só nele há perdão, só nele há poder. É para que o mundo creia. Essa é a nossa razão de existir. E a igreja, ela é o instrumento para isso, irmãos. Para que as pessoas creiam, para que as pessoas reconheçam, para que vidas sejam reconciliadas com Deus. Ela prega para que vidas respondam à mensagem do Evangelho, que Paulo resumiu muito bem em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Nós podemos fazer coisas extraordinárias, irmãos. Se as nossas ações, irmãos, não forem claras em revelar Jesus, elas não passam de boas ações. Eu sei que a América Latina ela foi duramente, de alguma forma, todos nós sendo contaminados pela teologia da libertação. Que a gente deu um outro nome bonito, chamado missão integral. Deixamos ela gospel, de alguma forma. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos, a igreja precisa, de fato, impactar a sociedade. Mas esse impacto, irmãos, ele vai além de uma obra social. Esse impacto que o Brasil precisa. O que vai mudar o Brasil, irmãos, é o evangelho da graça de Deus. Porque o problema do Brasil não é político, econômico, social. Irmãos, o problema é que nós estamos nos deparando lá com o Marajó. Irmãos, nós estamos lá dentro do Marajó. Nós estamos andando dentro do Marajó. Tudo aquilo que o senhor ouve falar sobre Marajó é verdade. Tudo aquilo que o senhor ouve falar sobre Marajó é verdade. E a gente está constatando isso lá a cada visita, a cada estada. Agora tem uma coisa, nós podemos fazer políticas extraordinárias no Marajó. Nós podemos fazer muita coisa no Marajó, mas sabe qual é o maior problema do Marajó, irmãos? O problema do Marajó não é só uma questão social. O problema do Marajó, irmãos, é pecado. Porque essa mudança que o Marajó precisa é mudança de dentro para fora. Isso é caráter. E a única coisa que é capaz de mudar o coração de um homem que tinha um coração de um abusador é ele ter um encontro com Jesus, porque ele vai se arrepender e a vida dele vai ser transformada pelo poder que há no evangelho da graça de Deus, irmãos. Irmão, tu pode dar curso para o camarada, pode fazer muita coisa por ele, vai ser muita coisa boa. Você vai abençoá-lo através da educação, isso vai ser maravilhoso. Irmãos, a educação é uma bênção, mas hoje os homens que mais lutam contra nós, o povo nessa nação, são os mais educados. Sabe por quê, irmãos? Porque o que muda caráter, o que muda a vida é só uma coisa, é o evangelho da graça de Deus. E a resposta para o Brasil, irmãos, quem tem ela é a igreja, na proclamação do evangelho da graça. Porque se ele roubava, quando conhece a Cristo, não rouba mais.
Se ele pecava nesse sentido de afrontar a sua casa, irmãos, eu tenho visto testemunhos grandes. Semana passada eu estava com um homem num processo discipular, e ele chorava comigo. Nós estávamos terminando uma vigília, era mais de meia-noite, ele em oração. Esse homem, alguns anos atrás, nós catamos ele nas ruas. Hoje ele é um profissional, ele é um barbeiro, ele tem uma barbearia. E ele falava assim: pastor, essa semana tem sido muito difícil. Essa semana para mim tem sido muito dura. Mas eu vou dizer ao senhor uma coisa, lá no passado, se fosse uma semana como essa, eu já tinha novamente voltado a usar drogas, porque as decepções que eu tive, as circunstâncias que eu tive essa semana foram duras. Mas eu preciso dizer uma coisa ao senhor: Jesus mudou o meu coração, e eu não vou usar drogas, porque eu tenho a Jesus para suprir as minhas necessidades. Irmão, quem muda na Cristolândia, irmão, com a nossa metodologia na Cristolândia, irmãos, é o Evangelho. Porque dar banho, irmãos, muita gente pode dar banho. Dar roupa limpa, irmãos, muita gente pode dar roupa limpa. Uma cama limpinha para vestir, irmãos, muita gente pode fazer isso. Mas tem uma coisa: o evangelho da graça de Deus é só o povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro pode pregar. E essa é a nossa razão de existência. E nós não podemos esquecer disso, porque senão, irmãos, a gente fica só entre a gente. E esse negócio é gostoso. É tão gostoso que se deixasse, estava lá em Jerusalém só até hoje. Não tinha saído de lá. O Senhor chamou a igreja para pregar o evangelho. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Somos um para que o mundo creia. Somos um para que o mundo conheça. Eu tenho que terminar por causa da nossa hora. Mas a terceira lição que a gente aprende está justamente no verso 23. Ele vai dizer: para que o mundo conheça. Essas expressões estão revelando o objetivo final. E aí eu digo a você, não basta apenas a gente comunicar uma informação. Não basta apenas a gente realizar uma boa ação social. Não basta apenas a gente servir a comunidade. Tudo isso é importante, mas precisa apontar para algo maior. Jesus deseja que as pessoas creiam. Jesus deseja que as pessoas o conheçam. Jesus deseja que vidas sejam reconciliadas com Ele. Irmãos, a missão não termina quando alguém ouve a exposição aqui, ó. Quando a gente compartilha o Evangelho. Não. A missão, ela caminha até que alguém responda ao Evangelho. É diferente. Até que a pessoa responda. Ela tem uma oportunidade de responder. De responder o Evangelho da graça de Deus, o reconhecimento. É por isso que o Novo Testamento está cheio dessa urgência. Paulo vai ser claro: como ouvirão se não há? Como ouvirão se não há? Como Mato Grosso do Sul vai ouvir, irmãos, se não há quem pregue? E a igreja primitiva, ela compreendeu isso, ela atravessou fronteiras, ela enfrentou perseguições, ela enfrentou sofrimento, ela planta igrejas, ela vai às cidades, ela alcança as pessoas, porque ela entendia uma coisa: a pessoa que não conhece a Cristo precisa ouvir a melhor mensagem. É por isso que essa mensagem é descrita nas Escrituras como as boas novas. Quais são as boas novas? Que nós estávamos afastados de Deus, mas Deus, no seu infinito amor, enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou, e hoje Ele está vivo. Ele pagou o nosso preço na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus e a vida eterna. Nosso desafio, irmãos, que nós vivemos num tempo em que a gente prega tudo. A gente prega mensagens de autoajuda, mas a gente esquece de falar da verdadeira ajuda do alto. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu nunca esqueço quantas vezes meu pastor, nesse processo de formação ministerial, ele sempre dizia uma coisa e disse para mim, porque isso está vivo
E ele diz assim: meu filho, você não precisa pregar outra coisa, prega a palavra de Deus, prega a Bíblia, ela é Deus falando conosco. Nós não precisamos de outra coisa, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos da palavra, porque a palavra transforma. O objetivo final, meus irmãos, de tudo que nós estamos fazendo aqui é levar pessoas a Cristo, é pegar paralíticos que não conseguem andar mais, botar em cima de uma maca e unidos nós levarmos essas pessoas para conhecer a Jesus como Senhor e como Salvador. Não é apenas falar para elas, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de missões estaduais, nós não estamos falando apenas de uma expansão da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Nós não queremos apenas chegar aqui no ano que vem e dizer: levantamos mais de R$1 milhão para a glória de Deus, construímos 10 casas, isso é maravilhoso, mas é muito mais do que isso. É gente o ano que vem chegar aqui e dizer: olha, esse ano eu não conhecia Jesus, mas um missionário chegou lá na cidade e ele me visitou, e ele me falou do Evangelho. O meu casamento estava para acabar, os meus filhos estavam derrotados, a minha casa não tinha mais jeito, mas desde que Jesus chegou lá em casa, a minha vida nunca mais foi a mesma. É isso, irmãos. É essa a nossa razão de existir, meus irmãos. É essa razão que fez o William Bagby, o Zacarias Taylor, meninos, entrarem num barco. Fez o Eurico Nelson pegar o seu barquinho e rodar. É isso que fez o pastor Jonathan, o apóstolo dos pés de barro, sair nesses cantos aqui, pastor Jonathan, nos mais diversos lugares, pregando o Evangelho da graça de Deus. No final das contas, irmãos, a missão sempre foi sobre pessoas e não sobre coisas. No final das contas, irmãos, a missão sempre foi sobre pessoas e não sobre estruturas. Irmãos, no final das contas, irmãos, a missão sempre foi por causa de gente. Sabe por quê? Deus ama gente. Eu quero terminar nessa manhã, irmãos, chegando ao término desse tempo, lembrando que Jesus orou pela nossa unidade. Nós vimos ontem o que a unidade faz. Mas hoje Ele está nos revelando que toda a nossa unidade precisa ter um propósito claro. Qual é esse propósito? Para que o mundo creia, para que o mundo o conheça, para que o mundo seja alcançado por Ele. Irmãos, a unidade não é o destino. Interessante isso. Nosso fim aqui não é estarmos unidos. Olha que interessante isso. Nosso fim não é terminar assim: olha, nós somos todos unidos, que coisa linda. Nosso fim não é apenas fazer algumas coisas preciosas, mas o nosso objetivo final é que pessoas encontrem a Jesus. Porque se isso não acontecer, famílias não forem transformadas, cidades não forem alcançadas, pessoas conheçam a Jesus, Cristo seja glorificado entre as nações. Essa é a razão de existir da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Se ela fizer tudo e isso não acontecer, nós vamos correr o sério risco de ter feito tudo e não ter feito aquilo que Jesus nos uniu para fazer. Que esses dias aqui, o Senhor possa renovar o nosso compromisso. Não apenas de estarmos juntos, que isso é maravilhoso, mas renovar o nosso compromisso na certeza de que nós estamos juntos para que o Mato Grosso do Sul conheça Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Eu quero só concluir te contando uma história. A Índia é para nós um dos maiores desafios ainda gigantescos de evangelização. Mas há uma região na Índia muito interessante. E desde a primeira vez que eu ouvi sobre essa região, eu fiquei assim impactado. Quem me falou foi o pastor Sami. Há uma região na Índia chamada Nagaland. 98% da população dessa região são cristãos batistas. Vou repetir isso, né? Você não ouviu errado, não. Eu tive a mesma impressão quando eu ouvi a primeira vez que você também está tendo. 98% daquela população
são batistas. Conhecem a Jesus. E eu tenho um sonho ainda muito grande, que eu ainda quero ir a Nagalém, porque Nagalém tem um movimento de oração. A igreja em Nagalém ora há mais de 100 anos de maneira ininterrupta. Nós, como batistas brasileiros, agora vamos chegar a 1000 dias de oração de maneira ininterrupta, com a graça de Deus. Vamos romper o nosso 3º ano na nossa muralha de oração. Se você ainda não escreveu a sua igreja, escreva a sua igreja, tem sido uma bênção. Mas com muita alegria e muito desafio, nós estamos rompendo o 3º ano, sem quebrar, irmãos, isso é uma bênção. A cada 6 horas, uma igreja pega o bastão da oração e nós estamos orando. Nós não vamos parar de orar, não. Enquanto Jesus não voltar, nós não vamos parar com essa muralha de oração, não. Mas isso foi inspirado aonde? Nessa história de Nagalém. Eles oram há mais de 100 anos. Eu ainda não pude ir a Nagalém, mas eu quero muito ir a Nagalém ainda. Mas ano passado eu estava num congresso da Aliança Batista Mundial e tinha 134 nações presentes. Logo eu comecei a caçar os irmãos indianos, porque eu queria achar alguém de Nagalém. Aí eu encontrei e conheci o presidente da Convenção Batista de Nagalém. Ah, irmãos, eu estava igual uma criança quando acha doce, né? Pense cheio de 500.000 perguntas para fazer. E ali, graças a Deus, pastor Diogo, nós estávamos juntos, começamos a conversar com ele. E eu perguntei e só pedi ele que nos contasse essa história. Como Nagalém se tornou o que se tornou? E ele começou a nos contar que o povo dele era um povo que era conhecido como comedores de cabeças. Há mais de 100 anos atrás, eles eram e tinham uma cultura canibal. Eles matavam os inimigos e comiam as cabeças. Mas um dia, um missionário chegou lá. E esse missionário começou a pregar o evangelho para eles. Esse homem começou a pregar o evangelho e o primeiro se converteu. E o primeiro não comia mais cabeças. E aquilo foi impactando, irmãos, aquele povo. Eles começaram a orar. 100 anos depois, 98% daquele povo serve a Jesus, irmãos. Sabe por quê, irmãos? O que que mudou o comedor de cabeça, irmãos? A não ter mais nem sequer inimigo. Irmãos, foi o evangelho da graça de Deus, irmãos, porque quando o evangelho chega numa casa, irmãos, quando o evangelho chega numa família, irmãos, quando o evangelho chega num lar, ele nunca mais vai ser do mesmo jeito, irmãos, e a nossa razão de existir, irmãos, não é outra, a nossa razão de existir é para que o mundo creia, para que o Mato Grosso do Sul conheça Jesus, meus irmãos. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas histórias, não de comedores de cabeças, mas muitas famílias, irmãos, que não têm esperança como era na nossa casa. Eu não venho, irmãos, de uma família cristã. Meus pais não eram crentes. Eu sou de uma mistura de índio Krenak com português. Irmãos, minha tataravó foi pega no laço. A gente fala assim lá em Minas Gerais. Não sei se os irmãos conhecem essa expressão. Pegava no laço, dava um nome e ali casava com um branco, como dizia a história. Vovó recebeu o nome de Maria de Jesus. Não tem sobrenome. Que esse era o nome comum que os índios pegos recebiam para que pudesse documentar a sua história. Essa é a minha tradição familiar. Quando eu olho dessa história para trás, eu não acho assim um crente para dizer, tem um crente aqui. Minha avózinha morreu com 93 anos. Ferrenha e segura num documento que ela tinha, chamado Carta de Indulgência, que ela comprou em 1946 por 7 cruzeiros. Ela foi numa viagem a São Paulo, num templo grande que eu não preciso dizer onde é, e naquele lugar ela comprou um documento que dizia o seguinte: ao portador desse documento será dado direito à entrada nas mansões celestiais. E lá estava o nome dela. Isso aqui, irmãos, eu não estou dizendo para os irmãos de conversa, de ouvir falar, não, de ver o documento. Esse era o documento que vovó tinha. Uma carta de indulgência. Que garantia ela, por ser proprietária daquele documento. O que dizia o texto do documento? Ao proprietário desse documento,
se dará o direito de entrar às mansões celestiais. Dia que eu achei aquele documento, eu chorei. Que minha avó faleceu com 93 anos, dizendo que ela seria qualquer coisa menos crente. Mas um dia nós mudamos para uma cidade, lá no Distrito Federal. E nós tínhamos na frente da nossa casa, irmãos, uma irmã chamada Abigail Maria de Oliveira, tia do pastor Josivan, que os irmãos conhecem bem. Aquela mulher viu aquele povo chegando lá do interior, capial, medo danado. E nós fomos morar num barraco de madeira. E a gente era ali da região de Valadares, a nossa terra lá, dia que está fresco, está 44. E aí nós chegamos lá, irmão, quem sai de 44 e vai para 20, você treme de bater queixo. Você sabe do que eu estou falando. E aí ela viu a gente naquela necessidade, um monte de menino, meus irmãos mais velhos trabalhando, papai ainda não tinha vindo. Aí ela passou, começou a ir lá em casa. E ela viu aquele negócio, e ela começou a nos amar, nos ajudou com as cobertas, começava a levar. E às vezes ela chegava, irmão, no final do dia, ela vinha com a sacolinha, ela trabalhava, e ela vinha chegando em casa. E ela, antes de entrar na casa dela, ia lá encaixar, mas a mamãe entregava uma sacola. E quantas vezes naquela sacola, sabe o que era? Dorso de frango, carcaça de frango. A gente passava um momento desafiador, irmãos, mas aquilo ali fritinho era uma maravilha, irmãos. E aquela mulher foi alcançando a nossa casa, até que um dia ela virou para a mamãe e falou assim: eu posso levar o seu menino com o meu para a igreja domingo? Na cultura do mineiro tem uma expressão que é assim: eu devo obrigação para fulano. Quem é mineiro aqui, raiz daqueles assim, pegado, né, pastor Jonas? Sabe que quando fala assim, eu devo obrigação para ele, você até consegue dinheiro com ele, que é coisa difícil. Eu devo obrigação para fulano. E mamãe se sentiu em dever obrigação para a irmã Anita, como nós chamávamos ela. Irmãos, eu comecei a igreja com 9 anos de idade. E ali eu comecei a ouvir a palavra. E ali meus irmãos daqui a pouco começaram a ir. Mas aos 13 anos de idade, numa igreja como essa, mesmo formato, eu estava sentado no terceiro banco de lá para cá. Naquela manhã o meu pastor pregou uma mensagem no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu tinha um medo da morte terrível. Mas naquela hora eu entendi, e o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, falou ao meu coração, e eu fui convencido por ele, que se eu reconhecesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu teria a vida eterna, porque ele morreu no meu lugar. Eu me lembro, eu saí de lá e vim à frente. E quando vim à frente, ele pegou na minha mão e disse assim: você veio fazer o que aqui? Eu disse: eu vim reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E nunca mais, irmãos, a minha vida foi a mesma, porque a partir daquele dia eu encontrei a paz que Cristo oferece. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a razão de existir de uma igreja. A nossa casa mudou, a nossa família mudou, e agora meus irmãos começaram a conhecer a Jesus Cristo. Os meus pais conheceram a Jesus, viviam juntos há anos, se casaram, irmãos. Que coisa linda, Deus mudou a nossa família, e hoje mais de 70% da nossa família conhece a Jesus. Tudo porque um dia uma senhora se atreveu a ir à casa do vizinho e falar e anunciar. Porque essa é a nossa razão de existir. Para que todos saibam, para que todos conheçam. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu não vou lhe convidar aqui. Eu não vou convidar que você venha até aqui. Mas eu quero lhe convidar a esta manhã a você assumir um compromisso com Jesus. Um compromisso em dizer: Senhor, eu tenho gastado a minha vida, eu tenho gastado o meu tempo, eu tenho gastado as minhas forças com muitas coisas. Mas quando eu olho para trás, eu anunciei pouco do Senhor às pessoas que estão ao meu redor. Eu compartilhei pouco do Senhor
com as pessoas que estão perto de mim. Senhor, eu como pastor, eu já movi a igreja para tantos desafios preciosos. Eu já movi a igreja para uma construção extraordinária. Glória a Deus por isso. Eu já movi a igreja para tantas coisas preciosas. Mas eu tenho movido pouco a igreja que o Senhor me confiou para pregar o evangelho da graça de Deus. Eu tenho movido pouco a igreja para ser mais missionário. Eu tenho movido pouco os homens lá da igreja para que eles sejam de fato homens missionários. Para que as mulheres sejam de fato mulheres discípulas. Ah, minha irmã, eu sou líder das mensageiras lá há tantos anos. E até hoje nós nunca batizamos uma menina que nós ganhamos. Ah, eu sou líder dos embaixadores lá na igreja. E até hoje, aquela organização que fala tanto de missões, ela fala, ela só não faz missões. Senhor, eu quero te pedir que a nossa embaixada seja uma embaixada ganhadora de almas. Senhor, eu quero te pedir que nosso grupo de mensageiras, no próximo batismo da igreja, possa estar lá festejando com várias meninas, não apenas filhas dos crentes, mas meninas da comunidade que serão alcançadas e vão conhecer a Ti. Senhor, que nós como mulheres batistas, no próximo batismo da nossa igreja, a nossa mulher batista em ação vai poder dizer, as nossas mulheres em missões vão poder dizer, olha, lá no batistério, aquela senhora que está lá, é fruto do culto das quintas-feiras às 15h. Que nós não estamos reunindo apenas para nós mesmas, nós não estamos reunindo apenas para que nós possamos fazer, os homens discípulos possam fazer a mesma coisa, que nós possamos nos alegrar com muitos munames, mas que nós possamos nos alegrar ainda mais com milhares de homens sendo batizados para a glória de Deus. Que é para isso que nós fomos criados. Para que o mundo saiba, para que o mundo creia. Senhor, nessa manhã, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, de como Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, estarmos reunidos, aprendendo na Tua Palavra, sobre o valor da unidade, porque unidos nós somos, Pai, para fazer a Tua obra. E nessa manhã o Senhor ministrou o nosso coração, através da verdade das Escrituras, que a razão desta unidade, a razão de ser da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, a razão de ser das nossas organizações, a razão de ser da nossa estada aqui nesse lugar, não é uma, não é outra, a não ser que o Mato Grosso do Sul conheça a Ti como Senhor e como Salvador, meu Pai. Move o nosso coração para a missão, Senhor. Nos dá esclarecimento, Senhor, e que o nosso coração, Pai, possa pegar fogo, ó Deus. Que o nosso coração, Senhor, assim como os discípulos a caminho de Emaús, Pai, Cleopas e o seu companheiro, enquanto o Senhor pregava a palavra, o coração deles ardiam, Senhor. E eles voltaram correndo para Jerusalém, anunciando que Cristo ressuscitou. Senhor, que ao sair daqui hoje, nós possamos voltar para as nossas casas, nós possamos voltar para a nossa cidade, correndo para anunciar que o Senhor ressuscitou, e o Senhor está vivo, e o Senhor está entre nós, e o Senhor continua a mudar e a transformar corações. Nos leva, Senhor, de volta hoje, mas não leva com um propósito claro, que aonde o Senhor nos estabeleceu foi para dar muito fruto no Teu reino. Foi para anunciar o Senhor a quem não Te conhece. E obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela vida do pastor Jonas. Obrigado pela vida do pastor Oséias. Obrigado, Senhor, pela vida, Pai, do pastor Jonatã e de todos os pastores e líderes que aqui estão. Ao pastor Marcelo e à igreja que nos acolhe. Mas ao sair daqui, nos dá essa convicção que o nosso chamado é tornar o Senhor conhecido e levar pessoas a se relacionar contigo. Pai, nós somos agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.